das coisas que quem está se preparando para concurso mais odeia são as pegadinhas em questões. E é verdade que muita gente diz: "Ah, isso daqui é pegadinha", quando na verdade não é. O que é a necessidade de saber conteúdos. Mas de toda forma, nesse vídeo eu quero te falar algumas coisas que de fato são pegadinhas e principalmente como fugir delas, como superar, o que que você precisa fazer tanto na sua preparação quanto na hora da prova para que você não cometa esses erros, daquele conteúdo que você sabe, mas de repente você marcou porque faltou um segundinho de atenção. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se não, seja bem-vindo de volta. Meu nome é Bárbara, eu sou professora de educação física e exclusivamente me dedico aos concursos, produzindo conteúdos como esse para te ajudar a ser aprovado na sua próxima prova. Por isso, aproveite e já se inscreva e também me acompanhe lá pelo Instagram, que você vai ver que muita coisa do que eu vou falar aqui é com base nos contatos que eu tenho com as pessoas por lá e também pelo método Potência para Provar, que é o meu preparatório para concursos para todas as fases do concurso, inclusive para se preparar para não cair nessas pegadinhas que a gente vai falar nesse vídeo. E aqui, basicamente, esse vídeo vai ter duas partes. Primeiro, falar sobre quais são os tipos de pegadinhas, de que forma esses conteúdos podem confundir na hora da prova e também como superá-los. É claro que como superá-los é o ponto mais importante. É claro que para superar essas pegadinhas, é importante que você conheça, entenda de que forma você pode ter mais atenção na hora da sua prova para não ter risco. E aí, a gente começa falando como são as pegadinhas? Como que eu faço para já identificar? E o primeiro ponto que eu vejo muita gente falando: "Ah, isso foi pegadinha", e às vezes eu penso: "Não foi pegadinha". Estava escrito no enunciado da questão. E um exemplo clássico é a questão pedir a alternativa incorreta. Ou ainda, pode vir escrito lá, incorreto, né? Às vezes está sublinhado, às vezes está em negrito, mas às vezes pode vir de uma maneira um pouco mais disfarçada. Qual é a alternativa que não explica como funciona alguma coisa? Então, esse ponto de leitura atenta do enunciado é essencial. E aí, muitas vezes, o enunciado pode estar trazendo um conteúdo que você já conhece, porém, nele vai ter lá a palavra que indica uma seleção da informação que você conhece. Um exemplo que eu tenho visto muito lá no meu Instagram, porque toda quarta-feira eu faço um quiz nos stories e algumas provas têm pedido assim: em relação ao guia de atividade física para a população brasileira, assinale a alternativa que indica o tempo indicado de atividade física para um determinado público. E aí o que que acontece? Lá no guia, a gente vai ter indicação para adultos, para crianças, para idosos, e esses momentos são diferentes, esses tempos indicados, essas características são diferentes. Então, muita gente supõe que vai ser sobre adultos, mas pode ser sobre crianças e adolescentes, ou pode ser sobre idosos. E aqui não é exatamente uma pegadinha. A questão está indicando qual informação ela quer. Só que se você não lê com atenção, se de repente você só dá aquela passada de olho, vê guia de atividade física e já vai direto lá para a alternativa de 30 minutos por dia, você pode errar, porque uma questão pode estar perguntando para outros públicos ou outra informação. Outro ponto de exemplo é atividade vigorosa ou atividade moderada. Também os tempos são diferentes. Então, a partir do momento que você sabe do conteúdo e faz uma leitura atenta, esse tipo de questão você não erra mais. Outro exemplo em que o enunciado troca completamente e dá aquela dúvida na hora de marcar é, por exemplo, ele vai citar um autor das abordagens pedagógicas da educação física, mas na verdade esse autor está falando de outra abordagem. De repente está fazendo até uma crítica ou explicando por que que ele não concorda com aquela outra abordagem. Aí você só que dá aquela passada rápida, vê o nome do autor e fala: "Ah, esse autor é a abordagem tal". Então, se é o Josimar da Olho, vai ser abordagem cultural ou plural. E não. Às vezes, o Josimar da Olho está falando de outra abordagem. Então, você precisa ter a leitura atenta para ver sobre o que ele está falando, para aí sim marcar a alternativa correta. Isso é pegadinha? Pegadinha para quem está fazendo uma leitura desatenta, o que não vai ser o seu caso a partir de agora, porque você está aqui nesse vídeo. Então, espero que já tenha curtido, se inscrito aqui no canal para ter esse vídeo e vários outros que com certeza vão te ajudar em conteúdo e não cair em pegadinhas como essa. Mas é verdade que algumas questões de fato colocam armadilhas. E aí, você pode culpar quem elaborou a questão
Ou se você se colocar no lugar dessa pessoa que está elaborando a questão, você pode pensar: talvez eu faria igual. Aí a gente vai ter várias situações em que realmente é colocada uma condição em que, para construir alternativas incorretas, que não são o gabarito, que não respondem àquilo que está sendo perguntado, é preciso colocar algum conteúdo diferente. E a gente tem alguns casos bem clássicos que é importantíssimo você ficar de olho. Alguns conteúdos têm palavras muito parecidas. Exemplo clássico na educação física, na fisiologia, quando a gente fala de atividades ou sistema aeróbico e anaeróbico. Então, muita gente faz confusão entre esses termos, e é claro, quando a questão está perguntando sobre esse conteúdo, ela vai necessariamente precisar falar do outro. Por quê? Porque se eu tenho uma alternativa correta que vai falar do exercício aeróbico ou do sistema aeróbico de produção de energia, para fazer as alternativas falsas, eu preciso falar do anaeróbico, ou seja, aquele que é com certeza incorreto se o aeróbico é correto e vice-versa. Então, sempre que tiver esse tipo de informação, você tem que ter uma leitura muito atenta para ler a palavra completa, prestar atenção se é anaeróbico ou aeróbico. Além disso, ter o conhecimento do conteúdo, é claro, para saber diferenciar e não confundir na hora da prova. Outra palavrinha, né, outra sigla nesse caso muito parecida é LDL e HDL. O HDL, popularmente conhecido como o colesterol bom, e o LDL conhecido como o colesterol ruim. Então, pode aparecer numa alternativa falando dos benefícios da atividade física, aumentar o LDL e diminuir o HDL. Então, às vezes, olhando assim, pode bater a dúvida, qual que era o bom, qual que era o ruim. Então, também é um exemplo clássico. E veja, quando a banca, o elaborador da questão, precisa colocar uma alternativa incorreta, ao usar esses termos, facilita para ele, pode complicar para você, mas não para você que está por aqui e que vai saber esse conteúdo também. Outra forma de causar confusão são termos que são muito semelhantes. Abordagens pedagógicas, a gente tem a crítico superadora e a crítico emancipatória. E tá aí muita gente vindo comentar comigo, professor, eu tenho dificuldade de entender a diferença, porque afinal as duas são abordagens críticas. Mas a crítico superadora tem outros autores, outras referências, outros entendimentos em relação ao que a educação física deve ser, comparado com a crítica emancipatória. E aí, novamente, você precisa saber o conteúdo, porque pode ter certeza, quando a resposta é uma das abordagens críticas, a outra vai aparecer entre as alternativas. Então é fundamental você saber bem esse conteúdo. E aí eu entendo, você deve estar pensando, professora, é muita informação, mas quando você estuda com direcionamento para concursos, você já vai saber, você já vai estar esperando certas pegadinhas ou certos termos semelhantes aparecerem na sua prova. Inclusive, se você quiser uma preparação bem direcionada para concurso, eu tenho a solução que é o método Potência para Provar. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, porque muitas vezes é sim muita informação, mas quando você tem uma aula que é direcionada para concursos, esses tipos de confusão você não faz nunca mais. Outra questão pode incluir algumas palavras ou excessivamente colocar palavras que buscam confundir. Então, imagina uma frase assim: não é impossível, não é impossível. Quando você está lendo isso, você pensa: é impossível? Não é possível? É impossível? O que que isso significa? Então, isso é o tipo de coisa que causa dúvida. Não é impossível, está querendo dizer que sim, é possível. A banca poderia colocar é possível, simplificaria, mas ela coloca esse acréscimo de palavras para dificultar. Ou quando o elaborador está usando lá um texto de referência e aí lá está escrito é impossível, aí ele coloca o não na frente para ter alguma informação que torna aquela alternativa incorreta. Então, essa leitura atenta, ter cuidado nesses momentos, nessa interpretação, não ter tanta pressa de fazer a leitura e talvez perder informações importantes, também é uma forma de você ter mais atenção e para não cair em pegadinha. Outra forma clássica que as pessoas caem na hora das provas é quando a gente tem uma questão que faz uma pergunta e entre as alternativas tem respostas que seriam possíveis, mas não respondem à pergunta. E aí eu vou dar um exemplo fora da nossa área. Imagina só, uma questão que pergunta qual é a cor das folhas de uma árvore. E aí tem lá a cor
mais comum das folhas de uma árvore é verde. O tronco da árvore é marrom. O tronco da árvore é marrom não é falso, não é incorreto, mas a questão estava perguntando sobre as folhas. E eu faço esse exemplo que não é da nossa área, porque muitas vezes algo parecido com isso acontece. E as pessoas ficam revoltadas, mas como assim? Inclusive, na última quarta-feira que eu publiquei o quiz lá no meu Instagram, se você não me segue por lá, aproveita depois desse vídeo, corre lá, a gente deixa o link aqui também na descrição. No quiz estava falando sobre saúde. E aí tinha entre as alternativas falando de vários aspectos relacionados às condições de saúde. E vários estavam corretos, só que o que estava sendo perguntado era em relação ao comportamento das pessoas em relação à saúde. E aí, em relação ao comportamento das pessoas, só tinha uma alternativa correta. Então, esse é um exemplo que as pessoas, isso é pegadinha. Não, não é. Se você lê com atenção o enunciado, não é pegadinha. E para fechar esses exemplos, um clássico, clássico, clássico nas questões de concurso são aquelas alternativas que vão usar palavras como somente, apenas, exclusivamente, único, limitado. Essas palavras, sempre que você lê, tenha bastante atenção, porque geralmente são palavras que são incluídas numa frase que poderia ser considerada correta, mas por causa dessa palavra que limita, que coloca uma condição muito extrema para aquela informação, costuma ser uma alternativa incorreta. É claro, se está pedindo a alternativa incorreta, vai ser o gabarito da sua questão. Mas se está pedindo qual é a correta, essas palavras costumam entregar que a alternativa não está correta. Então tenha bastante atenção. Não é sempre para usar também uma palavra absoluta como essas outras, mas é importante você ter mais atenção porque grandes chances que sim, aquela alternativa é incorreta. E aí eu sei que você deve estar se perguntando, tá, e como que eu me preparo para não cair nessas pegadinhas? Primeira coisa é resolver questões de concurso. É uma etapa fundamental da preparação, não é a única, mas é bem importante. Por quê? Porque você vai praticando com questões desses temas, identificando alguns pontos do aeróbico anaeróbico, LDL, HDL, abordagem crítico-superadora e crítica emancipatória. Você vai identificando esses aspectos que te ajudam a entender lacunas, muitas vezes, de, poxa, eu estou confundindo isso, eu preciso ter mais material de base, de estudo, para conseguir entender dessa informação bem o suficiente para não cair na pegadinha. Também, não só responder questões desses conteúdos, mas fazer simulados completos. Eu sempre estimulo muito que você resolva provas completas. Por quê? Porque se você está resolvendo questões de fisiologia, você já sabe que vai aparecer aeróbico e anaeróbico várias vezes. Agora, se você resolve questões de outros conteúdos, de tipos de provas diferentes, depois de resolver 2 horas de questões e você pega uma questão de fisiologia enquanto você já está mais cansado, depois de muito tempo de esforço mental, de concentração, pode ser que você deslize mais nesse tipo de informação chamada de pegadinha. Então, quanto mais você tiver essa preparação de resistência para a hora da prova, para você entender quando que você começa a perder a concentração, quando começa a ter essas questões que você começa a cometer esses erros mais bobos, é a hora de você entender que você precisa fazer uma pausa, de cada vez mais se preparar para mais tempo de concentração. Então, fazer simulados de provas completas é fundamental para uma boa preparação em vários sentidos e também para não cair em pegadinhas. E é claro, quando você se prepara com materiais direcionados, você começa a entender quais são os conteúdos mais cobrados e o que desses conteúdos é importante você saber. Esses conceitos que vão te ajudar depois a resolver as questões sem ter dúvidas. E aí, entender que às vezes não é pegadinha, às vezes é simplesmente ter atenção à leitura, entender daquele conteúdo e conseguir marcar a alternativa correta sem dúvida nenhuma. Por isso, novamente, te convido a fazer parte do Método Potência para Provar, porque lá todas as aulas são pensadas para isso. Os conteúdos que são essenciais você saber para se dar bem na sua prova de concurso, do básico ao avançado, de todos os conteúdos que são cobrados na educação física e também em outras áreas. A gente tem os módulos bônus de língua portuguesa, matemática, legislação, conhecimentos pedagógicos e também informática. E aí, você
Tá se sentindo preparado para lidar com essas pegadinhas ou com esses temas que podem ser mais desafiadores? Eu já ouvi muita história das pessoas que se deram mal, perderam questão ou às vezes até perderam a vaga porque erraram uma questão que quando elas olharam depois falaram: "Poxa, eu sabia, faltou atenção". Alguma coisa assim já aconteceu com você? Aproveita, deixa aqui nos comentários. E aqui no canal a gente tem vários outros vídeos e os conteúdos do Método Potência para Provar para te ajudar a se dar bem na sua próxima prova. Então se inscreva, curta, compartilhe, faça parte aqui da nossa contribuição e aproveite e veja aqui esses outros vídeos recomendados para se dar cada vez melhor nas suas provas. Eu vejo você no próximo vídeo.